Um ano que eu larguei tudo. No vídeo de hoje, gente, eu vou te falar aí como que foi o processo, né? O que aconteceu depois de um ano de ter deixado uma carreira sólida, estável, um bom emprego, um bom salário, mudado de vida completamente, de profissão, né? De carreira, de cidade, enfim, todo esse processo, né? Como que está sendo. Eu estou aqui agora em Lisboa, em Portugal, no Parque das Nações. Vou te contar um pouquinho aí, então, como que foi isso, né? Quem não viu o primeiro vídeo que eu mostrei, né, como que o momento, né, que eu larguei tudo, quando eu comecei essa nova vida, eu vou dar um breve resumo, né, de como que foi essa mudança, essa decisão, e depois falar um pouquinho aí de como que está sendo desde aquele momento até hoje e o que vem daqui pra frente. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, mas hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né, um vídeo que eu mostro um pouquinho aí sobre a minha vida, sobre os meus processos aí de mudanças. Então vem comigo aí conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Tem então aqui um pouquinho para falar com vocês, né, sobre esse processo de decisão, de largar tudo, né? Largar tudo, para quem não conhece, né, é um termo utilizado para quem chuta o balde, para quem tá fugindo um pouco dos padrões, né, para quem tem uma vida, digamos assim, estável, porém não está satisfeita 100%, enfim, quer mudar e chuta o balde, larga tudo. Foi o que eu fiz. Eu tinha um emprego numa instituição financeira, um emprego estável, com um bom salário, enfim, eu tinha uma vida muito tranquila, assim, gente, eu não tenho do que reclamar e, inclusive, sou muito grato a ela, ao que eu tinha antes, ao emprego que eu tinha, tudo que eu aprendi nele, aos colegas de trabalho que eu fiz, aos amigos, né, que eu fiz no meu trabalho e que estão comigo até hoje. Mas enfim, chega algum momento, né, eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente começa a priorizar outras coisas. E uma das coisas que me fazia muita falta era a liberdade, né? Eu viajo muito desde os meus 18 anos, desbravando o mundo, então eu conheci muita coisa fora. Então, não ter essa liberdade de poder fazer uma viagem mais longa, de poder morar onde eu quisesse, começaram a mexer, me faziam muita falta, entendeu? Então isso começou a ser uma prioridade pra mim. E na vida que eu tinha, isso não era possível. Então, não é um processo da noite pro dia, né, gente? Eu postei o outro vídeo há um tempo atrás, né, há um ano atrás, muita gente admirou o processo de decisão, algumas, né, vieram comentar, nossa, eu também quero fazer isso, e muita gente acha que num estalar de dedos a gente toma essa decisão, né, sem que não vai ter consequências, muito pelo contrário, né, gente, é um processo de muitas consequências, então a gente tem que planejar muito para isso, inclusive naquele vídeo eu falo muito sobre isso, né, então, eu queria também deixar claro nesse vídeo de que caso você também, né, esteja insatisfeito, queira mudar a sua vida, você tem que começar a se planejar, tá? Para que isso aconteça, se dedicar muito para isso. E aí vem a parte do processo, né? Como que eu fiz, né, isso? Não foi da noite pro dia, como eu já disse. Só para vocês terem uma ideia, gente, o canal Vai com Bruno, que é o meu projeto, né? Era o meu plano B, que hoje se tornou meu plano A. Ele já tem 5 anos, inclusive essa semana ele está fazendo 5 anos de aniversário. E durante os 3 primeiros anos, gente, foram assim, eu pagava praticamente para trabalhar. Como que eu tocava? Eu tinha minhas férias do meu trabalho, 30 dias no ano, e eu aproveitava o meu período de férias para criar conteúdo. É algo que eu fazia com tanto prazer que mesmo eu não ganhando nada, ou até mesmo pagando para fazer, como acontecia, eu tinha muita satisfação. Então eu fazia numa boa, tranquilamente. Só que isso, eu fui tomando cada vez mais gosto. Eu falei, nossa, isso podia se tornar algo rentável, eu poderia ganhar dinheiro, monetizar isso de alguma forma e se tornar meu plano A, né, como hoje se tornou. Então, ainda nesse meio do processo, né, nós tivemos uma pandemia, né, e a pandemia ela afetou demais o ramo do turismo, então eu parei de criar conteúdo de viagem durante a pandemia, porque não fazia sentido nenhum, ninguém estava viajando, então foi algo ainda que se tornou mais difícil, porque eu falei, poxa, já tá difícil, ainda tem uma pandemia no meio do caminho, foi onde que eu mais tive vontade de desistir. Então, eu não desisti, graças a Deus, né, apesar de muitos baixos, né, mais, falo, né, sempre tem altos e baixos, teve mais baixos do que altos, mas
eu persisti e depois da pandemia eu comecei a criar conteúdos aqui no canal que começaram a crescer, né? A ter mais visibilidade. Acho que muita gente querendo viajar durante o depois da pandemia, e aí os vídeos começaram a ficar relevantes novamente, e foi quando cresceu muito o canal. E aí chegou um momento no meu trabalho em que eu estava conciliando as duas coisas, né? Toda a produção de conteúdo junto com o meu trabalho full time. Então eu estava assim num período que eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia, e chegou num momento, né, no ano passado, em que se tornou insustentável. Eu já não estava aguentando mais, né? A minha saúde já estava ficando prejudicada. Foi quando eu tive que tomar uma decisão, né? Graças a Deus o canal ele já estava me rendendo financeiramente um valor que eu conseguia me manter, então eu tive que tomar essa decisão do que eu queria de fato para minha vida, né? Não só a parte financeira, mas toda aquela parte de satisfação, de estar fazendo algo que eu gosto, que eu acordasse todos os dias com alegria e brilho nos olhos para poder fazer, e isso eu sentia criando conteúdo aqui para o canal. Então eu tomei essa decisão, né? Saí do meu emprego e fui viver do meu canal aqui, né? Não só do canal, minha criação de conteúdo se expande no Instagram, eu tenho produtos, eu tenho curso, eu tenho vários alunos, enfim. Tem vários ramos, né, que eu atuo aqui no digital, digamos assim. E nesse processo de decisão eu mudei de cidade também, né? Eu fui morar em João Pessoa. Quem viu lá no outro vídeo, né? Tem todo o processo da mudança, de eu saindo de Brasília. E foi outro baque, né? Porque não só mudar de carreira, como mudar de cidade, um novo ciclo social, uma nova cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, né? No Nordeste, bem diferente, né? Também culturalmente de onde eu vivia. Então foi outro processo que eu tive que lidar, que não foi fácil. Ainda tive algo que, né, mudando de cidade eu estava ainda mais longe da minha família, né, que mora no Sudeste. Enfim, foram mais um monte de questões que eu tive que lidar. Nessa mudança, graças a Deus, né, eu encontrei pessoas brilhantes no caminho, que me abraçaram, a cidade me abraçou, fiz novos amigos, mas tudo isso com o tempo, né, gente? A gente teve, mais uma vez, altos e baixos, muitos baixos, né, em que a gente se sente sozinho, a gente sente falta dos amigos que a gente passou anos juntos, e ainda que as novas amizades tenham sido incríveis, são pessoas novas que estão entrando na sua vida, então é diferente, né, da relação que você tem com pessoas que você está há anos, que você tem bem mais intimidade. Enfim, mas tudo isso por algo maior, né, nesse projeto de mudança de vida. Ainda nesse período, né, lá em João Pessoa, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 2 meses lá, criando conteúdo, né, até porque agora, como é meu plano A, fazer as viagens não é algo que eu faço mais durante as férias, até porque eu não tenho férias mais. Eu falo que eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, porém com muito mais satisfação e com muito mais alegria. Então fiquei 2 meses nos Estados Unidos, lá em Nova York, em Orlando, criando conteúdo aqui pro canal. Quem estiver planejando viagem para esses destinos, inclusive, vejam aqui as playlists dos Estados Unidos, de Orlando, de Nova York, tem bastante conteúdo. Voltei para João Pessoa, aí que eu comecei, né, a de fato sentir a cidade, porque até então eu estava naquele processo de mudança e arrumo apartamento e novas amizades e viagem, enfim, foi uma loucura. Aí eu voltei, fiquei 3 meses em João Pessoa, um pouco mais tranquilo, mais calmo, e aí depois eu vim para Europa, que é onde eu estou agora, né, por mais 2 meses para criar mais conteúdo aqui pro canal, né. Tô aqui em Portugal, inclusive tá cheio de vídeo novo de Portugal. Fui para Paris de novo, para Espanha, enfim, fazendo conteúdo aqui, e depois retorno a João Pessoa. Não vejo a hora de passar o verão agora em João Pessoa, né, finalzinho do ano, início de 2024. Mas enfim, gente, com tudo isso, né, a gente tem que... Quais são os insights que eu quero passar para vocês aqui? Primeiro, que eu já falei, não é da noite pro dia, você tem que se planejar para isso, né, financeiramente, ter uma reserva de emergência, porque se der tudo errado, você tem que ter um backup, você tem que ter um projeto, né, você tem que ter um plano B. Não é simplesmente, eu vou largar meu emprego para começar a criar um projeto, para começar a arrumar um outro emprego. Não, isso tem que ser antes, você tem que conciliar, né, pelo menos é o meu conselho, né, que você tem que conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, até que vai ter um momento em que você vai estar vivendo do seu plano B,
já vai estar rendendo frutos, e aí sim você consegue ter esse processo de decisão mais fácil, tá? Eu vejo muita gente pensando, né? Ah, não, vou fazer uma reserva de emergência daqui 6 meses, 1 ano, já vai estar tudo certo, e aí eu já tô tocando a vida e não é bem assim, né? Como eu disse, gente, demorou. O aniversário do canal tá fazendo 5 anos. Os 3 primeiros anos eu não ganhava absolutamente nada. Então imagina se eu tivesse largado tudo para começar o projeto. E esses 3 anos, né? Eu ia viver de quê? Então tenham consciência disso. O processo de mudança para João Pessoa foi muito gostoso também, né? Mudar de cidade para mim foi muito bom. Eu queria, né, viver numa cidade em que eu pudesse ter mais qualidade de vida. Hoje eu moro a poucos metros da praia, que é algo que eu procurava, um maior contato com a natureza. Eu falo que em João Pessoa, em Brasília, né, a gente tá ali no meio do nada, né, bem no meio do país. Eu só sentia prazer, né, só sentia vontade de viver, digamos assim, quando eu ia viajar, quando eu ia para uma praia ou fazer uma viagem. Né? E lá em João Pessoa eu tenho isso todos os dias. Eu falo que eu termino de trabalhar umas 4, 5 horas da tarde, vou caminhar no calçadão, vou curtir uma praia. De fim de semana vou sair com os amigos também para uma praia, né, ali da região, ou em João Pessoa mesmo, e é muito gostoso. Eu falo que eu sinto a vida todos os dias, e não só no fim de semana, não só nas férias, não só num feriado, né? Todos os dias eu vejo ela acontecer. Então isso foi muito bom. E eu acho que o mais importante é a gente curtir o processo. Eu acho que eu vivia minha vida pensando no que vai acontecer, me planejando para um momento, né? Para um momento em que eu pudesse sair do meu emprego que eu estava insatisfeito, o momento em que eu ia curtir a vida, ou senão quando eu fosse aposentar. Pensa bem, eu ia esperar mais 30 anos para daqui 30 anos começar a aproveitar a vida. Eu acho que não, a gente tem que aproveitar agora. Então a gente tem que fazer o possível e o impossível para que o processo, né, todos os dias das nossas vidas, a gente tem a satisfação em viver. Foi isso que eu busquei, graças a Deus está dando certo, né? Graças a Deus o canal tá crescendo, o meu plano B, que virou meu plano A, está indo bem. E é claro que nem tudo são flores, né, gente? Tem dias ruins, né? Ainda que num processo de mudança para uma vida melhor, ainda tem dias ruins, dias que a gente pensa, né? Que a gente sente saudade do que a gente deixou para trás. Enfim, eu acho que a vida é isso, né? O ser humano nunca vai estar 100% satisfeito, mas a gente tem que estar sempre correndo atrás de dias melhores, os dias em que a gente tenha mais satisfação, buscar nossa felicidade de alguma forma. É isso que eu tenho feito. Enfim, espero que vocês, né, nesse processo, se alguém se identifica com a minha história de alguma forma, busquem, né, esse processo também, essa mudança. Torço que vocês consigam, tenham muita paciência e batalhem, tá, gente? Não é fácil, eu ralo pra caramba pra que isso dê certo, então não achem que vai ser mil maravilhas, tá? Então entendam que esse processo, sejam resilientes. No momento em que você pensar em desistir, em que tiver difícil, vai descansar. Tira um dia pra você, vai refletir, né? A gente precisa descansar. Muitas vezes o cansaço nos desanima e a gente acha que é o fim, mas não é. A gente só precisa de um pouquinho de tempo, refrescar a mente e depois voltar para o nosso plano, para o nosso projeto. É isso, espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje, um vídeo mais aberto. Aqui no canal, como eu já disse, eu dou várias dicas de planejamento de viagem. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, né? Isso ajuda demais aí no engajamento do canal e me ajuda aí nesse processo e nesse projeto. Agora, gente, eu vou curtir um pouquinho aqui nessa caminhada em Lisboa, uma cidade que eu amo, já vim várias vezes, pretendo voltar várias, né? Acho que é o destino que eu mais gosto de vir. E é isso, vou curtir agora esse fim de tarde e até o próximo vídeo.